Oi, bom dia. Então, existe também o tipo sanguíneo, que é o sistema RH, que é o positivo e o negativo. Esse sistema do RH, ele foi descoberto no macaco, que era uma macaca rhesus. Rhesus é a espécie do macaco. Então, eles tiraram o nome RH do nome rhesus, tá? Então, foram feitas com a espécie e descobriram em volta de 1940, injetando sangue desse macaco em algumas cobaias, foi visto que eles produziam algum tipo de anticorpo, algum antígeno no sangue do macaco. Então, teria algum antígeno no sangue do macaco. Então, nesse experimento, os pesquisadores concluíram que no sangue do macaco tinha um antígeno, e esse antígeno induzia a produção de anticorpo nas cobaias, tá? O antígeno foi denominado fator RH. Nos que possuem um antígeno, significa que eles são positivos. Os que não possuem esse antígeno, eles são negativos. Então, a pessoa ela pode ser positiva, apresentar esse RH, ou pode ser negativa. Aproximadamente 85% da população mundial é positiva e 15% são negativos, tá? E o fator RH não influencia no sistema ABO. Então, você pode ser A positivo ou negativo. Você pode ser B positivo ou negativo. AB positivo ou negativo, ou O positivo ou negativo também. Então, esse fator RH ele é encontrado dentro das hemácias. E ele também obedece à hereditariedade. Então, o fenótipo RH, vou escrever aqui em cima dele, tá? Para vocês conseguirem enxergar. RH positivo significa que o genótipo é Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. O RH negativo significa, então, RH negativo, significa que ele é recessivo, então ele é Rzinho ou Rzinho. Então, aqui, para fazer aquela tabela que a gente estava fazendo com mais de uma característica, são duas características, uma seria o tipo sanguíneo e a outra característica seria se ele é positivo ou negativo. Eu vou subir ali em cima e vou só fazer um exemplo para vocês, tá? Então, Iazão com o sistema RH positivo, Rzão, Rzão, vai cruzar com uma pessoa I, A, I, B, o RH negativo. Então, vai ser Rzinho, Rzinho. Como que a gente faz para descobrir os
Então, a gente sabe que a mãe ela só vai dar um tipo de gameta, Iazão, Rzão. O pai, como que vai ser os gametas do pai? Ele pode ser I, Azão ou I, Bzão. O Iazão, ele pode se juntar ou com Rzinho ou com o segundo Rzinho. O Ibzão pode se juntar com Rzinho ou com Rzinho também. Então, os gametas possíveis do pai são I, Azão, Rzinho, I, Azão, Rzinho, ou I, Bzão, Rzinho. Opa, Rzinho. E o último, I, Bzão, Rzinho. Então, olha só, a gente vai precisar fazer um cruzamento muito simples, que vai ter um gameta da mãe aqui e o gameta do pai, este aqui, que é igual a esse, então a gente não precisa fazer repetido. E, ó, faz um desse aqui de baixo, o outro também não precisa, porque vai estar repetido. Então, vai ser um quadro bem simples, tá? O da mãe era I, Azão, Rzão. Era isso que ela estava passando, né? O do pai era I, Azão, Rzinho, ou I, Azão, opa, Bzão, Rzinho. Tinham essas duas possibilidades do pai. A gente não vai fazer mais, porque senão vai ficar repetido. A gente pode até fazer aquele quadro enorme com todas aquelas características, mas vai estar repetindo várias delas, tá? Então, o que é repetido, a gente não precisa fazer. O primeiro resultado vai ser o I, Azão, I, Azão, com Rzão, Rzinho. O segundo resultado, I, Azão, I, Bzão, Rzão, Rzinho. Então, o que isso significa? Significa que aqui nesse primeiro resultado que a gente encontrou, o que aconteceu? Ele é do tipo sanguíneo do sistema ABO, ele vai ser A, e ele vai ter o fator RH positivo, porque ele tem uma maiúscula, tá? Então, esse aqui vai ser o tipo A mais. Esse segundo tipo, a segunda possibilidade que ele pode ser, ele vai ser do sistema sanguíneo, ele vai ter o A e o B, então ele vai ser A, B. O fator RH, se tem uma maiúscula, significa que ele é positivo. Então, o resultado dos filhos, do cruzamento daquele casal, sempre vai dar positivo, e ou vai ser um filho do tipo A ou AB. Não é muito difícil, ele às vezes fica um pouco chatinho de fazer, um pouco complexo, porque tem muita repetição, e tem que lembrar sempre de colocar uma característica junto primeiro, depois falar da outra característica. Então, aqui, ó, primeiro a gente colocou o I, e depois colocou sobre o sistema RH. Então, depois a gente colocou o R, tá? Então, sempre tem que lembrar disso. Mas não é muito difícil. E aí, para a gente ter os tipos sanguíneos, a gente precisa saber quem que doa para quem, né? Fica um pouco complicadinha aquela tabela da gente pensar de cabeça. Mas aqui tem uma tabelinha um pouquinho melhor. Ó, o O negativo, ele doa para todos os tipos sanguíneos. Ele é um doador universal, tá? O O negativo doa para qualquer um, não tem problema nenhum. O O positivo
ele doa para todo mundo que é positivo, porque ele não tem aquele antídoto que faz as hemácias ficarem se juntando, se for do tipo A ou do tipo B. O A negativo, ele pode doar para o A negativo, para o A positivo, para o AB negativo e para o AB positivo. O A positivo, tipo A positivo, ele pode doar para o tipo A positivo e para o tipo AB positivo. O sangue do tipo B negativo, ele pode doar para os Bs negativo e positivo e para o AB positivo e negativo. O sangue B positivo, ele pode doar para o B positivo e para o AB positivo. O sangue do tipo AB negativo, ele só pode doar para outro sangue AB, pode ser positivo ou negativo. E o sangue AB positivo, ele só pode doar para outro positivo. Então, se for negativo, pode doar para negativo e positivo. Se for positivo, só pode doar para positivo, porque senão acontece reação no sangue e pode dar muitas doenças que levam à morte, tá? O sangue do tipo A pode doar para o A e para o AB. O sangue do tipo B pode doar para o B e para o AB. O sangue do tipo AB só pode doar para ele mesmo. E o sangue do tipo O pode doar para todo mundo. Só que o sangue do tipo O só recebe sangue dele mesmo. Tá? Ele pode doar para todo mundo, mas ele só recebe dele. Então, se você tem sangue do tipo O, é bom você ser doador de sangue, porque se um dia você precisar, você vai querer que alguém doe sangue para você também, né? As pessoas do tipo negativo também, tem sempre que lembrar, sempre que possível, doar sangue, tá, gente? Porque faz muita diferença. Então, aqui tem um exemplo que a gente já falou do sistema ABO. As doações. Então, olha só, o tipo O vai doar para todo mundo, o tipo B só doa para ele mesmo e para o AB, o tipo A só doa para ele mesmo e para o tipo AB, e o tipo AB só doa para ele mesmo e não doa para mais ninguém. Existe uma anomalia chamada eritroblastose fetal. O que é isso? Se a mãe for negativa e o pai for positivo, o filho pode nascer positivo. E isso é ruim para a mãe, tá? Por quê? O que acontece? Ela pode começar a criar anticorpos para tentar expulsar esse neném. No caso, quando é o primeiro neném, se ele for positivo, ela começa a criar os anticorpos, mas ela não tem o suficiente ainda para causar alguma anomalia para ele. Só que se ela já teve um filho, a mãe é negativa, teve um filho positivo, o segundo filho, se ele for positivo, ela já tem anticorpos o suficiente e aumenta muito mais o risco de ter aborto, tá? Aborto e outras doenças que podem gerar no neném também. Então, no caso, se ela teve um neném do tipo positivo, ela tem que tomar uma vacina para poder ter o segundo neném sem problema nenhum. Na hora do parto, eles já dão essa vacina para a mulher, se ela é do tipo negativo. Se ela sabe que em algum momento da vida dela ela já teve contato com um sangue positivo, antigamente tinha muito aqueles pactos de sangue. A pessoa ia lá, furava o dedo, a outra ia, furava o dedo e entrava em contato o sangue uma com a outra e fazia um pacto, né? Falava, tá selado com sangue. Isso é ridículo, né? Porque se a mulher era negativa e já entrava em contato com o positivo, mesmo que fosse só por ali, ela já começava a criar esses anticorpos para rejeitar esse tipo sanguíneo, e no primeiro filho ela já poderia já estar causando aborto ou outras anomalias, tá? Então tem que ter muito cuidado, e por isso também que tem cuidado na hora da transfusão de sangue, e só pode doar para o tipo certo, tá?
Então, se a mãe for do tipo negativo e o primeiro neném for negativo, o segundo filho, se for positivo, é como se tivesse sido aquele primeiro, não tem problema. Se a mãe é negativa, teve 2 filhos negativos, o terceiro é positivo, a mesma coisa, não tem problema. Vai contar a partir do primeiro filho que é positivo, tá, gente? Então, o problema é esse. E a aula de hoje, por enquanto, era isso. Coagulação, eu não vou entrar no assunto agora. E era isso. Se ficou dúvidas, vocês podem mandar. Eu vou enviar esse material todo por escrito para vocês lá no Google Sala de Aula. Se ficou alguma dúvida também, vocês podem mandar lá no WhatsApp. Boa semana para vocês e tchau, beijo!